Então, pessoal, a gente vai falar agora sobre oração. E para falar desse assunto, eu achei legal a gente começar tentando definir o que é oração. Então, eu peguei primeiro uma definição na nossa língua portuguesa, da gramática, para ser mais preciso. Então, oração é uma frase, só que é uma frase com verbo. Então, oração seria falar com Deus, como na gramática. Então, oração é falar. Agora, peguei também uma definição dos termos bíblicos, uma definição etimológica. Então, eu peguei lá o grego e o hebraico, mas, para ser sincero, não ajudou muito, porque a palavra oração, tanto no grego como no hebraico, significa oração, ou casa de oração, ou uma fala dirigida a Deus. Também não ajudou muito. Então, eu também coloquei na apostila a ideia da definição da oração como uma experiência, a definição empírica. E aí eu peguei de um autor que eu conheço, chamado Champlin, e peguei uma citação quando ele explica o que é oração. Então ele diz lá que oração é entrega da alma a Deus. É um estado de submissão, complete na sua apostila aí. Um estado de submissão. É a alma, quando a alma quer mais que se faça a vontade de Deus do que o cumprimento dos seus próprios desejos. Também peguei um outro autor, John Bunyan, ele diz o seguinte, que a oração é o derramar de modo sincero, consciente e amoroso do coração da alma, buscando as coisas que Deus prometeu com fé e submissão à sua vontade. Então, pegando as duas ideias desses dois autores, eles disseram que oração é um derramar e oração é uma submissão. Então, eu pensei numa palavra para definir esses dois conceitos. Orar é se derramar, orar é se submeter. Então, eu escolhi a palavra rendição. Para mim, oração é rendição, completa é rendição. Rendição de quê? Primeiro da luta, para você parar de resolver os seus problemas e deixar Deus resolver o problema. A gente tenta resolver os problemas o tempo todo, quando a gente ora, na verdade a gente está se rendendo da luta. A gente não desiste de resolver no próprio braço a situação e permite que Deus então passe a resolver no nosso lugar. Então eu estou me rendendo da luta de resolver os problemas e também da luta para não orar. Sabe que quando a gente vai orar, a gente tem aquela dificuldade, aquela briga, aquela teimosia, não vou orar, não vou, aquela confusão, vou, não vou deixar para depois. Então, na verdade, é uma verdadeira guerra. E quando você diz assim, tá bom, eu vou desistir de tudo e vou orar, então você está se rendendo para quem? Para Deus, para poder orar, se rendendo ao mais forte. Então, essa seria uma definição mais experimental, mais empírica do que é oração. Agora, de forma doutrinária, pensando o que seria a oração, segundo o Salmo 141, ela é um mecanismo de comunicação para cima, ou seja, ascendente, completa nossa apostila aí. Como diz o Salmo, suba, quer dizer, acenda a tua presença, a minha oração. Então a oração não pode ser como discurso, por exemplo, quando você fala com alguém. Tem gente que ora e na hora da oração, por exemplo, quer fazer um discurso para quem está ouvindo. Não, não funciona dessa maneira. Você não está falando com as pessoas ao seu lado, você está falando com alguém que está acima. Então é um mecanismo de comunicação ascendente. E também um mecanismo, doutrinariamente falando, de busca dos privilégios que nós temos em Cristo. O livro de Hebreus diz que a gente precisa ter intrepidez para entrar onde Deus está, no santo lugar, no santíssimo lugar, através do sangue de Jesus. Quer dizer, Jesus morreu no nosso lugar e através da sua morte, quando ele morreu, o véu foi rasgado e a partir da sua morte, por causa da sua morte, agora nós podemos entrar diante de Deus e aí então a gente usufrui de todos os privilégios que a gente só consegue através da oração. Então é um resgate, é uma procura, é uma busca dos privilégios em Cristo. Oração também é um dos meios de devoção. O Salmo 141 diz que suba então a tua presença a minha oração como um incenso e seja o erguer das minhas mãos como uma oferenda, como uma oferta vespertina, quer dizer, alguma coisa que eu ofereço a Deus. Só para lembrar, que você tem anotado na sua apostila aí, que devoção ela é reverência à divindade, devoção, uma dedicação em tudo que a gente faz, ou que a gente é, ou a grosso modo, devoção é culto, né? E os elementos de devoção, você deve se lembrar também, são adoração, louvor, ação de graça, jejum, as artes, os feitos regulares, tudo aquilo que eu possa consagrar, oferecer a Deus. As formas de devoção são duas, a coletiva, quando a gente presta uma devoção junto com outras pessoas, ou a particular. E a oração, ela é um dos meios de devoção. A oração não é a devoção em si, a oração não é um dos elementos de devoção, a oração não é forma de devoção. A oração, na verdade, é um dos meios de devoção. A gente só tem dois meios de devoção. O primeiro, segundo diz Romanos capítulo 12, é a nossa vida entregue no altar. Então, qual o meio de devoção principal? Eu pego qualquer coisa que seja um elemento de devoção, como por exemplo o jejum, mas para que eu possa entregar esse jejum e Deus aceitar esse jejum como devoção, eu preciso que a minha vida seja coerente com a palavra dele. Então,
ao entregar o meu jejum, na verdade estou entregando a minha vida como sacrifício vivo diante de Deus ali naquele momento. Então, esse é o primeiro meio de devoção. E qualquer outro elemento de devoção que eu estiver usando, uma música que eu estiver cantando, um culto de ação de graça que eu estiver prestando, um jejum que eu estiver fazendo, uma adoração, uma oração, não importa, tudo que eu estiver fazendo que for um elemento de devoção, eu vou precisar necessariamente usar do meio de devoção. A minha vida coerente, o primeiro meio de devoção, e o segundo, a oração. Qualquer coisa que eu faça para Deus tem que passar pela oração. Por isso que o texto diz no Salmo 141 que suba então a minha oração como incenso, como uma oferta a Deus, como um meio de devoção. Então, a oração é qualquer elemento de devoção usado em qualquer forma de devoção que passa necessariamente pela oração. Então, a devoção é qualquer coisa que eu faça para Deus, mas para que eu possa fazer para Deus tem que passar pela oração de forma necessária.